A gente trocou informações sobre tudo o que estava acontecendo, os perfis falsos, os objetos desaparecidos, as denúncias para os locais de trabalho. Meu pai levou a famosa pasta de documentos, que agora já era uma pasta inteira com uma cópia guardada num cofre do banco. Foi aí que percebemos o padrão. A Verônica sabia exatamente quando a gente não estava em casa. Foi ao meu apartamento enquanto eu estava no trabalho. Na casa dos meus pais, apareceu no dia da feira, quando eles sempre saem juntos. Na casa da minha prima, foi justo durante a aula de yoga dela. Ela estava nos rastreando de algum jeito. A precisão era assustadora. Ela nunca errava. Sempre sabia quando o local estaria vazio. Foi meu primo, que manja de tecnologia, quem matou a charada. A gente ainda tinha um calendário compartilhado do Google, que usávamos para organizar festas e eventos da família. E a Verônica ainda tinha acesso. Ela conseguia ver todos os compromissos, horários de trabalho, finais de semana em viagem. A gente estava basicamente transmitindo nossas rotinas para ela sem perceber. E o calendário até mostrava os endereços de alguns compromissos, o que facilitava ainda mais. Na hora, todo mundo removeu o acesso dela e trocou as senhas. Mas o estrago já estava feito. Ela vinha estudando nossas rotinas como uma perseguidora profissional. Me arrepiava só de pensar nisso. Há quanto tempo ela vinha nos observando? Planejando? A gente começou a vasculhar os celulares, tirando ela de qualquer app, grupo ou login compartilhado. Jake entrou em contato de novo com mais prints. A coisa tinha escalado. Agora ela não queria mais R$3.000. Estava ameaçando processá-lo por danos emocionais. Dizia que o fim do relacionamento fez ela perder o emprego e desenvolver crises de ansiedade. Estava pedindo R$50.000 de indenização. As mensagens estavam cada vez mais longas e sem sentido, cheias de letras maiúsculas aleatórias e pontuação exagerada. O Jake até ria disso, mas já estava procurando advogado. Só por precaução. Ele era professor, não tinha grana sobrando. Aquilo estava acabando com o psicológico dele. E contou outra coisa perturbadora. A Verônica estava dizendo por aí que eles ainda estavam juntos. Apareceu na escola dele na hora do almoço, dizendo na recepção que era namorada dele e estava levando comida. A segurança precisou escoltá-la para fora. Ela também tinha feito postagens nas redes sociais sobre o relacionamento, marcando o Jake em fotos antigas de casal como se fossem recentes. Alguns colegas de trabalho dele começaram a perguntar se ele estava bem, preocupados com a confusão toda. Na semana antes da festa da vovó, a situação piorou. A creche do Mark começou a receber ligações esquisitas durante toda a semana. A pessoa ligava, ficava respirando no telefone e depois desligava. Eles reforçaram a segurança e colocaram a foto da Verônica na portaria. Mas mesmo assim, aquilo estava afetando o funcionamento do lugar. Alguns pais ficaram receosos. Uma família até trocou de creche, alegando falta de segurança. No trabalho da minha mãe, chegou um pacote endereçado a ela. Dentro, tinham prints de postagens falsas das redes sociais. Eram montagens tentando fazer parecer que minha mãe tinha falado mal dos colegas. E ainda tinha um bilhete anônimo dizendo que o chefe dela precisava saber o tipo de pessoa que ela era. Minha mãe precisou passar por mais uma reunião com o RH. Eles acreditaram nela, mas o estresse estava acabando com ela. Passou a ter insônia e acordar às 3 da manhã com crises de ansiedade. Depois vieram as cartas para os parentes mais distantes. Sim, cartas mesmo. Pelo correio, com selo e tudo. Elas continham fotos de encontros da família com legendas cruéis. Imagens de parentes com círculos ao redor dos rostos. Comentários sobre o peso, as roupas, as escolhas de vida. Tudo escrito como se fossem outros familiares falando uns dos outros. A letra era disfarçada, mas parecida o suficiente para gerar dúvida. Meu tio na Califórnia ligou furioso, dizendo que recebeu uma carta onde meu pai supostamente chamava a esposa dele de interesseira. Minha prima no Texas recebeu uma dizendo que os filhos dela eram mimados, e a remetente era nossa tia. As cartas estavam sendo usadas para colocar todos contra todos, e estava funcionando. As pessoas estavam magoadas e confusas. Alguns parentes acreditaram que as cartas eram verdadeiras. Mágoas antigas estavam sendo reavivadas de forma cruel. A gente passou horas no telefone, tentando consertar as coisas, explicando tudo para parentes distantes que nem entendiam por que a Verônica faria aquilo. Alguns acreditaram, outros acharam que estávamos apenas tentando encobrir alguma briga de família. Minha mãe chorou depois de conversar com a irmã, que a acusou de sempre se achar melhor que os outros. A carta falsa mexeu com traumas de infância entre elas. Demorou mais 3 ligações para convencer a irmã de que aquilo era coisa da Verônica. Eu comecei a verificar minha correspondência com medo todo santo dia. Meus vizinhos devem ter pensado que eu estava ficando maluca, do jeito que eu espiava pela janela toda vez que o carteiro aparecia. Instalei uma fechadura na caixa de correio. Nem sabia que isso existia.
O atendente da loja de ferramentas disse que muita gente andava fazendo isso por causa de roubo de identidade. Me mostrou 3 modelos e escolhi o mais seguro. A famosa pasta de documentos virou 2, depois 3. Meu pai passava as noites organizando tudo em ordem cronológica. Fez um índice com os tipos de incidentes e ligações entre eles. Disse que, se um dia precisássemos provar perseguição, estaríamos prontos. Mas, para ser sincera, tudo começava a parecer inútil. O que a gente podia fazer de verdade? Ela não estava nos ameaçando diretamente, só destruindo nossa vida aos poucos. Um ataque anônimo de cada vez. No meu trabalho, a situação ficou complicada quando o RH me chamou para uma reunião. Receberam um e-mail dizendo que eu estava assediando um colega de trabalho. O e-mail tinha prints de mensagens que eu supostamente teria enviado, com conteúdo inapropriado. Era tudo falso. O número nem era o meu, mas mesmo assim, tive que sentar ali e me explicar, contar toda a história da família. A reunião durou 1 hora e parecia mais um interrogatório. Meu chefe acreditou em mim, mas disse que mesmo assim, tinham que investigar qualquer denúncia. E eu vi nos olhos dele. O jeito como ele me olhava tinha mudado. Como se eu fosse um problema que ele preferia não lidar. Eu trabalhava lá há 5 anos, sem nunca dar dor de cabeça. Agora era a funcionária com família problemática, mandando denúncias falsas. Comecei a atualizar meu currículo, só por precaução. Minha produtividade despencou. Eu vivia preocupada com o que poderia acontecer a qualquer momento. 3 dias antes da festa da vovó, fizemos uma reunião de emergência com a família. Todo mundo estava no limite. Metade da família ainda brigava por causa das cartas. Minha tia continuava esgotada com as visitas do conselho tutelar. Minha mãe estava ansiosa com o trabalho. Eu, paranoica com tudo. Precisávamos de um plano para a festa. A tensão era tão forte que dava para cortar com uma faca. Meu tio sugeriu contratar segurança mesmo. Só um cara para ficar de olho na entrada. Mas a vovó não quis nem ouvir. Disse que não queria que o aniversário dela parecesse uma operação militar. Ela só queria uma festa simples, com a família reunida. Mas todo mundo sabia. Se a Verônica aparecesse, de simples não teria nada. A voz da vovó tremia quando falava sobre isso. E isso só fez a gente ficar ainda mais determinado a proteger o dia dela. Acabamos encontrando um meio termo. 2 primos se revezariam na entrada, casualmente ali por perto. Se a Verônica aparecesse, eles avisariam no grupo do WhatsApp e a gente resolveria discretamente. Nada de escândalo, a menos que ela começasse. Não era o plano perfeito, mas era o que dava para fazer. A gente até ensaiou como seria para retirá-la caso precisasse. O Jake se ofereceu para ajudar. Disse que ia ficar no carro, estacionado do lado de fora só observando. Se ela aparecesse, ele tentaria conversar antes mesmo de ela entrar. Agradecemos, mas dissemos que ele não precisava se envolver. Mesmo assim, ele insistiu. Dava pra ver que ainda se sentia culpado por ter apresentado ela pra nossa família. A culpa na voz dele era nítida. Na noite anterior à festa, eu não consegui dormir. Fiquei checando o aplicativo da câmera o tempo todo, achando que ia ver a Verônica no meu apartamento de novo. Eu tinha trocado as fechaduras, mas ainda assim não me sentia segura. Qualquer barulho me fazia pular. Meu gato provavelmente achava que eu tinha enlouquecido. O jeito como eu me levantava toda hora para verificar a porta. Por fim, desisti de tentar dormir por volta das 4 horas e sentei no sofá assistindo Netflix. E eu não era a única. O grupo da família ficou ativo a noite toda, todo mundo ansioso. Minha prima não dormia, pensando nos perfis falsos. Minha tia preocupada com o Mark, que perguntava se a moça malvada ia na festa da vovó. Minha mãe descontou o nervosismo fazendo 3 dúzias de cookies às 2 da manhã. Tava todo mundo um caco. Na manhã da festa, acordei com mensagens do Jake. Ele tinha recebido ligações a noite toda, de números diferentes. A Verônica chorando, depois ameaçando, depois chorando de novo. Ele bloqueou 15 números novos desde a meia-noite. Mesmo assim, ainda planejava ir até o local e ficar de vigia. Disse que até comprou uma camisa nova. Queria estar apresentável para a vovó, mesmo que fosse só para ficar sentado no carro. Dava para ver que ele estava tentando compensar de algum jeito. Chegamos cedo ao salão da igreja para arrumar tudo. A decoração estava linda. Balões dourados e brancos. Fotos da vovó ao longo dos anos. Flores frescas em cada mesa. O cheiro da comida do buffet era uma delícia. O DJ estava organizando músicas da época da vovó. Tudo pronto para uma festa perfeita. A gente tinha se esforçado tanto para fazer esse dia especial para ela. Foi então que encontramos o presente. Estava sobre a mesa de presentes, embrulhado em papel prateado, com um laço vermelho enorme. A etiqueta dizia: "Para a vovó, da sua neta amorosa, Verônica." Meu estômago afundou. Ela já tinha estado ali, ou alguém tinha deixado aquilo por ela. De qualquer forma, parecia uma bomba no meio dos presentes normais.
Meu pai pegou com cuidado e balançou. Não fazia barulho. Não era pesado. Podia ser roupa ou algo inofensivo. Mas a gente sabia. A Verônica não fazia mais nada inofensivo. Meu tio sugeriu jogar fora. Minha tia disse que devíamos abrir para garantir que não fosse algo que deixasse a vovó chateada. Ficamos ali discutindo em sussurros, enquanto o DJ testava os alto-falantes. Até que minha prima Julie simplesmente pegou o pacote e rasgou o papel. Dentro, tinha um álbum de fotos. A princípio, parecia doce. Fotos da vovó com a gente ao longo dos anos. Mas à medida que folheávamos, cada foto tinha algo errado. Rostos riscados com caneta vermelha. Comentários maldosos escritos embaixo de cada imagem. Vovó com sua família decepcionante. Debaixo de uma foto de Natal. As pessoas que nunca a valorizaram. Numa foto de aniversário. Coisa de gente perturbada. Jogamos direto no lixo do lado de fora. E combinamos de não contar nada pra vovó. Mas agora todo mundo estava em alerta. Se a Verônica já tinha estado ali, será que voltaria? Meus primos assumiram os postos na entrada mais cedo. Jake mandou mensagem avisando que já estava no estacionamento. Estávamos o mais preparados possível. Os convidados começaram a chegar por volta das 14 horas. A vovó estava linda, com um vestido roxo que ela tinha comprado especialmente para a ocasião. Ela estava radiante, abraçando todo mundo, se emocionando com a decoração. Por um tempo, parecia uma festa de família comum. As crianças brincavam de pega-pega. Os adultos colocavam o papo em dia tomando café. O DJ tocava todas as músicas favoritas da vovó. Eu comecei até a relaxar um pouco, mas aí veio a mensagem no grupo. Ela chegou. Meu coração disparou. Olhei para a entrada e lá estava a Verônica, entrando como se nada tivesse acontecido. Estava toda arrumada, com uma sacola de presente na mão. Sorria para parentes que não sabiam da confusão toda. Alguns até sorriram de volta e a abraçaram. Eles não faziam ideia do que ela vinha fazendo com a gente há meses. O Jake surgiu do nada e interceptou ela perto da mesa de sobremesas. Não dava para ouvir o que diziam, mas dava para ver a cara dela mudando. Ela tentava desviar, ele bloqueava o caminho. Sem agressividade, mas firme, como um jogador de basquete defendendo o campo. Outros parentes começaram a perceber que tinha algo errado. Meu pai e meu tio se aproximaram, fingindo uma conversa casual, cercando ela discretamente. Mas a voz da Verônica começou a se exaltar. Eu tenho todo o direito de estar aqui. Ela é minha avó também. As pessoas começaram a olhar. As crianças pararam de brincar para observar. Era exatamente o tipo de cena que queríamos evitar. A vovó percebeu a movimentação do outro lado do salão. O sorriso sumiu na hora. A felicidade desapareceu do rosto dela. Começou a caminhar até o grupo, provavelmente querendo acalmar os ânimos. Minha mãe tentou distrair com bolo, mas vovó não quis saber. Verônica, disse ela quando chegou. Acho melhor você ir embora. A sala ficou em silêncio. Até as crianças entenderam que algo sério estava acontecendo. O rosto da Verônica ficou vermelho. Vovó, eu só queria comemorar com você. Trouxe até um presente. Ela ergueu a sacola de presente como se aquilo provasse que ela tinha o direito de estar ali. Depois de tudo o que você fez com essa família, disse a vovó. Por favor, vá embora. A voz dela estava firme, mas cheia de tristeza. Dava para ver que aquilo estava partindo o coração dela. Ela odiava conflitos. Ainda mais no próprio aniversário. A Verônica soltou uma risada, mas não era feliz. Tudo o que eu fiz, foram eles que te colocaram contra mim. Eu só sou sincera. Eles é que não aguentam ouvir a verdade. A cada frase, ela falava mais alto. Alguns parentes começaram a afastar as crianças da cena. Você chamou o conselho tutelar contra a própria família, disse a vovó, baixinho. Você está assediando todo mundo há meses. Isso não é sinceridade. É crueldade. A máscara caiu de vez. O rosto da Verônica se contorceu, cheio de raiva. Ah, quer saber da verdade? Você sempre amou eles mais do que a mim. Todo evento de família é sobre eles. Coitadinho do Mark e o aniversário ridículo dele, a formatura da Julie. Mas quando fui eu que conquistei alguma coisa, nada. Ela começou a tirar papéis da bolsa, balançando tudo no ar. Eu documentei tudo. Todas as vezes que você esqueceu meu aniversário. Todas as vezes que elogiou eles e me ignorou. Eu tenho provas do favoritismo. Os papéis voavam para todos os lados. Alguns pareciam prints de mensagens. Outros, fotos com anotações malucas. Puro delírio. Jake se adiantou e começou a juntar os papéis. Verônica, para com isso. Isso não está ajudando em nada. Ela se virou bruscamente para ele, os olhos arregalados. Você devia estar do meu lado. Mas não. Caiu na conversa deles também. Essa família tão inocente sendo perseguida por mim. Minha tia falou com a voz trêmula de raiva. Você tentou sequestrar meu filho na creche. Você invadiu nossas casas. Me fez ser investigada pelo conselho tutelar. Quase me fez perder o emprego. Isso não tem nada a ver com favoritismo. Isso é perigoso. A Verônica riu outra vez. Perigosa?
Eu só tô mostrando pra vocês como é ter a vida virada do avesso, como é ser julgada injustamente, como é perder coisas que importam pra você. Ela olhou ao redor, encarando todos os rostos assustados. Cada um de vocês já falou mal de mim pelas costas. E agora vocês sabem como é. A gente precisa chamar a polícia. Alguém sussurrou, mas a vovó levantou a mão. Verônica, vou te dar uma última chance. Vá embora, em paz. E procure ajuda. Ajuda de verdade. Ou vamos chamar as autoridades. A voz dela estava firme, mas as lágrimas desciam sem parar. Por um segundo, achei que a Verônica realmente fosse embora. Ela olhou em volta, talvez percebendo o quão longe tinha ido. Mas aí os olhos dela pararam no bolo de aniversário. 3 andares, decorado com flores roxas. Feliz 80 anos, escrito com glacê dourado. Antes que alguém pudesse reagir, ela se lançou em direção ao bolo. Meu primo Brian estava mais perto. Conseguiu segurar o braço dela bem quando a mão tocava o glacê. Eles lutaram por alguns segundos. A Verônica gritava sobre injustiças e mentiras. O bolo balançava perigosamente. Outros parentes correram para ajudar. Foram necessárias 4 pessoas para afastá-la da mesa de doces. Ela continuava gritando, com o rímel escorrendo pelo rosto. Foi quando o Jake puxou o celular. Estou ligando pro 190. Isso já passou de todos os limites. A Verônica ouviu e alguma coisa nela quebrou de vez. Ela se desvencilhou das mãos que a seguravam e saiu correndo em direção à saída, derrubando um arranjo de flores no caminho. Dava para ouvir os pneus do carro cantando ao sair do estacionamento. A sala ficou em silêncio por uns 10 segundos. Então, a vovó começou a chorar. Mas não eram lágrimas contidas como antes. Era um choro de verdade, de dor. Minha mãe e minhas tias se juntaram em volta, ajudando-a a se sentar. A festa tinha acabado. Algumas crianças começaram a chorar só por ver a vovó daquele jeito. Os adultos estavam parados, atordoados. Mas aí algo inesperado aconteceu. Meu tio levantou e bateu levemente o garfo num copo. Pessoal, eu sei que foi pesado, mas estamos aqui pelo aniversário de 80 anos da vovó. A Verônica não vai estragar isso. Ele foi até a cabine do DJ e cochichou algo. A música começou a tocar. Can't Help Myself, dos Four Tops. A música favorita da vovó. Meu pai entrou na brincadeira. Vamos lá, mãe. Dança comigo. Ele estendeu a mão para ela. No começo, ela balançou a cabeça, ainda chorando. Mas ele insistiu, fazendo um passinho engraçado que arrancou uma risadinha entre as lágrimas. Ela finalmente pegou na mão dele e deixou-se levar até a pista de dança. Um por um, os outros começaram a se juntar. As crianças voltaram a correr e brincar. Alguém recolocou as flores caídas. Minha tia cortou o bolo, que, milagrosamente, tinha sobrevivido ao ataque. Em 20 minutos, quase parecia uma festa normal de novo. Quase. O Jake me encontrou perto do ponche. Me desculpa mesmo. Me sinto culpado. Pedi pra ele parar de se desculpar. Ninguém culpava ele. Disse que tinha gravado todo o surto da Verônica, caso a gente precisasse pra ação legal. Boa ideia. E contou que ia entrar com um pedido de medida protetiva logo na segunda-feira. A festa foi até umas 18 horas. A vovó abraçou cada um com carinho, agradecendo por terem ficado, apesar do caos. Ela parecia bem, mas dava pra ver que estava exausta. Aquele tipo de cansaço emocional que pesa mais que o físico. Recolhemos os presentes e o resto do bolo. Ninguém mencionou o escândalo da Verônica, mas a sensação pairava no ar como fumaça. Enquanto a gente limpava tudo, minha prima achou algo estranho. Um aparelhinho preso debaixo de uma das mesas. Parecia um gravador, ou talvez um rastreador GPS. A gente não fazia ideia de quanto tempo aquilo estava ali, mas explicava como a Verônica sempre sabia onde estávamos, mesmo depois que tiramos o acesso dela ao calendário. Ela estava usando equipamento de espionagem de verdade para complementar o rastreamento digital. Entregamos o dispositivo ao Jake, para anexar as provas do pedido de restrição. Naquela noite, o grupo da família estava cheio de mensagens, mas dessa vez, não era ansiedade. Era gente compartilhando os momentos bons da festa, fotos da vovó dançando, vídeos das crianças brincando. Tentávamos focar nas partes felizes. Minha mãe sugeriu que cada um escrevesse um cartão para a vovó, dizendo o quanto ela era importante, para compensar a confusão. Todo mundo topou na hora. Na segunda-feira veio a notícia. A Verônica tinha sido presa, não por causa da festa, mas por outra coisa. Lembra das contas falsas nas redes sociais? Ela usou uma delas para ameaçar um político local que a bloqueou no Twitter. O FBI leva esse tipo de coisa muito a sério. Já vinham investigando há semanas e finalmente tinham provas suficientes. O surto na festa só foi mais um episódio. No momento errado. Jake mandou o link da notícia. A Verônica estava sendo indiciada por assédio online e ameaça contra figuras públicas. A investigação revelou dezenas de contas falsas, não só as que afetaram a gente. Ela fazia isso com ex-colegas, antigos colegas de escola,
até com desconhecidos que a incomodavam na internet. A gente era apenas o maior alvo. O FBI encontrou provas no computador dela que mostravam anos de comportamento abusivo. O caso do conselho tutelar contra minha tia foi encerrado imediatamente assim que souberam da prisão da Verônica. A investigadora chegou a pedir desculpas, dizendo que era obrigada a apurar todas as denúncias, mas que agora entendia. Tinha sido pura maldade. Mark finalmente pôde parar de se preocupar com a moça malvada. Ele perguntou se ela ia mesmo pra cadeia, e minha tia respondeu que sim, e que provavelmente ficaria lá por um bom tempo. Nas semanas seguintes, a vida foi voltando aos poucos ao normal. O trabalho da minha mãe parou de receber denúncias. As contas falsas nas redes sociais sumiram. A gente conseguia checar a correspondência sem ficar ansioso. Até parei de verificar a câmera do meu apartamento o tempo todo. Era estranho o quanto tudo ficou silencioso depois de meses de caos. O Jake começou a sair com a Emma, minha colega de trabalho. Eles se conheceram quando ele foi me buscar pro almoço um dia. Ela achou ele simpático, e eu pensei, por que não apresentar os dois? Eles se deram super bem. Ele não era nada daquilo que imaginávamos quando soubemos que a Verônica tinha um namorado. No fim, era só um cara legal que se envolveu com a pessoa errada. A gente soube mais detalhes da prisão dela por meio do promotor. Ela estava enfrentando uma pena séria. O FBI tinha descoberto centenas de vítimas em vários estados. Ela vinha mantendo essa campanha de assédio há anos, muito antes de nos atingir. Na verdade, a gente até deu sorte. Teve gente que perdeu emprego, relacionamentos, até a guarda dos filhos por causa de denúncias falsas feitas por ela. O promotor disse que toda a nossa documentação seria muito útil para o caso. A vovó decidiu escrever uma carta para Verônica. A gente tentou convencê-la do contrário, mas ela insistiu. Disse que, apesar de tudo, a Verônica ainda era família. A carta era curta. Dizia que a amava e esperava que ela encontrasse ajuda na prisão. Que talvez aquele fosse o fundo do poço e que dali ela poderia recomeçar. Clássica vovó. Sempre tentando ver o lado bom das pessoas. A Verônica nunca respondeu. Ficamos sabendo pelo advogado dela, nomeado pelo tribunal, que ela tinha aceitado um acordo. Pena de 5 a 7 anos em prisão federal. Ela também teria que pagar indenização às vítimas. O advogado perguntou se queríamos escrever declarações de impacto. Alguns de nós escreveram, outros preferiram não. Eu escrevi sobre o medo constante de não me sentir segura nem dentro da minha própria casa. Minha tia escreveu sobre o quanto aquilo afetou o Mark. A sentença saiu numa terça-feira. Só o Jake foi ao tribunal. Disse que a Verônica parecia diferente, menor, de certo modo. Ela nem olhou nos olhos dele. Quando o juiz leu a sentença, ela apenas assentiu, sem escândalos, sem drama, sem se fazer de vítima. Apenas aceitou. Jake disse que, no fim, foi triste de ver. No dia de ação de graças, fizemos outra festa em família. Ninguém mencionou a Verônica, mas a ausência dela foi sentida. A vovó até colocou um lugar à mesa para ela, por hábito, mas tirou discretamente antes do jantar. Mark estava de volta ao seu jeitinho alegre, brincando com os primos e comendo torta até demais. Minha tia finalmente conseguiu a promoção no trabalho. Os problemas da minha mãe também ficaram no passado. Até os parentes mais distantes, os que tinham recebido as cartas cruéis, estavam lá. Tudo perdoado. Jake e Emma foram juntos, agora oficialmente namorados. Ele se encaixava perfeitamente. Ajudava na cozinha, jogava com as crianças. Alguém brincou dizendo que ele foi a melhor coisa que saiu de toda essa história. Ele riu e disse que estava feliz por, finalmente, fazer parte de uma família normal. E a gente sabia exatamente o que ele queria dizer. Ainda tenho a câmera no meu apartamento, mas quase nunca olho. As trancas já foram trocadas 2 vezes, só por precaução. Às vezes eu penso em como uma única pessoa conseguiu causar tanto estrago. Passamos meses olhando por cima do ombro, desconfiando de tudo e todos. Mas na maioria das vezes, só consigo sentir gratidão por tudo ter acabado, por termos passado por tudo aquilo juntos, como uma família. A gente quase não fala da Verônica hoje em dia. Às vezes o nome dela aparece em alguma conversa e logo vem aquele silêncio, até que alguém muda de assunto. A vovó ainda tem fotos dela nos álbuns antigos, mas ninguém cogita tirar. Ela faz parte da nossa história. Mesmo que seja uma parte que preferíamos esquecer, a família está mais unida agora. Nada como um trauma coletivo para juntar as pessoas. Semana passada foi o aniversário de 7 anos do Mark. No mesmo buffet de antes, mesmo tema de dinossauro, ele ainda é obcecado, mas dessa vez, sem drama, sem convidados indesejados, sem choro, a não ser os de alegria quando ele abriu os presentes. Minha tia mesma fez o bolo, um T-Rex com cobertura de chocolate. Tava meio torto, a cobertura desigual, mas o Mark disse que estava perfeito, e estava mesmo. É isso. Não tem muito mais o que contar.
A Verônica está cumprindo a pena. E a gente seguiu em frente. A medida protetiva ainda está ativa, mas na prisão ela não é necessária. Jake e Emma estão pensando em morar juntos. A vovó chegou aos 81 e já estamos planejando a próxima festa. A vida está boa, tranquila até. E depois de tudo que passamos, tranquila é exatamente o que a gente precisava. Às vezes me pergunto se a Verônica pensa na gente, lá na prisão. Se ela se arrepende de tudo ou ainda acha que estava certa. Mas aí percebo que não importa. Ela fez as escolhas dela e enfrentou as consequências. A gente protegeu a nossa família e saímos disso mais fortes. É isso que importa. Isso e garantir que o Mark nunca mais tenha um aniversário arruinado por alguém que diz estar só sendo sincera. A última atualização do promotor dizia que a Verônica estava fazendo terapia na prisão. Quem sabe ela realmente mude. Quem sabe ela saia de lá uma pessoa diferente. Ou talvez não. De qualquer forma, ela não é mais problema nosso. A gente tem aniversários para comemorar e memórias para criar. Memórias boas, dessa vez. Daquelas em que todo mundo sai feliz. E ninguém chama o conselho tutelar. É isso que toda família quer, né?